Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, leremos para a nossa edificação, versículos de 1 ao versículo 14. Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 14. Não estamos transmitindo o nosso culto hoje, tivemos um problema com a nossa internet. Mas eu vou pedir licença a vocês, o presbítero Washington vai editar, então eu vou dar boas-vindas aos irmãos que vão acompanhar essa mensagem amanhã. Né? Amanhã já vai estar no site, presbítero. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Nosso desejo de oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração através desta mensagem. Jeremias, irmãos, capítulo 29, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Eu gostaria que você acompanhasse as lições que iremos tirar do texto. Mas vamos ter mais uma oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, encurvasse a sua fronte. E há uma oração na Bíblia, uma das menores orações, se não a menor. Quando um jovem, na verdade, um adolescente, ele disse para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Uma oração tão pequena, mas que mudou a vida de Samuel e, por certo, pode mudar a nossa vida também. Oremos. Pai amado, Deus querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de termos a tua palavra aberta diante de nós. Te louvamos, Senhor, pela liberdade de culto que temos em nossa nação. Pedimos que o Senhor continue nos agraciando com essa bênção. E neste momento, Senhor, oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que, através dessa exposição bíblica, o Teu Santo Espírito alimente a nossa alma, fortaleça a nossa fé, santifique as nossas vidas, console o nosso coração, ilumine os nossos olhos, para a glória do Teu nome, Pai. Eu reconheço, Senhor, as minhas inabilidades, as minhas imitações, mas também conheço a Tua palavra que diz que o Espírito do Senhor falaria através de nós. Por isso, Senhor, nessa noite edifica a Tua igreja e abençoa o Teu povo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de falar nessa noite sobre o tema a vontade de Deus e o nosso futuro. Você sabe que nada traz mais ansiedade a muitos do que o futuro, do que a incerteza do amanhã. O amanhã é incerto, isso é fato. Tiago fala sobre isso, né? Não sabeis o que acontecerá amanhã. 2023 já desponta no horizonte. Já conseguimos ver os primeiros raios de luz. E as notícias, na verdade, não são boas. As expectativas não são boas. Politicamente falando, economicamente falando, o mercado está agitado. Os empresários estão preocupados. Famílias estão angustiadas, porque parece que soltaram o cabo da nau. E nós sabemos que ventos soprarão. Não sabemos se teremos bonança, não sabemos se enfrentaremos tempestades, mas uma coisa é certa: Deus está no nosso futuro. Deus conhece o nosso amanhã. E lá no futuro, encontraremos o mesmo Deus
que está no nosso presente. O texto que nós lemos é uma carta. E você sabe que o Novo Testamento é repleto de cartas enviadas a igrejas e a pessoas que passavam por determinadas situações. Então temos epístolas que foi escrita para a igreja que estava em Éfeso. Outra epístola que foi escrita para a igreja que estava em Filipos, que estava em Colossos, que estava na Galácia. Mas também temos epístolas que foram escritas para pessoas. Paulo escreveu 2 epístolas a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, escreveu a Filemão. João escreveu epístolas também. E no Antigo Testamento, entre outras, temos a carta de Jeremias, que foi escrita aos exilados da Babilônia. No primeiro versículo que lemos, já encontramos os destinatários da carta. E Jeremias diz que esta carta o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Temos também o portador desta carta. Verso 3 diz que a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã. E por meio dela, pode-se ver que Deus não deixa o seu povo sem uma mensagem de esperança, uma mensagem que traga segurança ao nosso coração e que nos ajude a corrigir o nosso caminho. O profeta Jeremias, ele é realista e preocupado para que a vontade de Deus se cumprisse no meio do seu povo. É interessante que entre os destinatários estão os profetas. E você sabe que Jeremias é um profeta pré-exílio e um profeta do exílio. E esses profetas que eram contemporâneos de Jeremias, muitos deles se caracterizaram como falsos profetas. Você vê Deus corrigindo-os, exortando-os. Veja o verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E o profeta Jeremias é realista, ele diz: olha, vocês se casem, deem suas filhas em casamento, orem pela paz da cidade, para onde vocês foram levados, porque na sua paz vós tereis paz. E ele mais uma vez lembra que o cativeiro seria longo, 70 anos de cativeiro. Muitas pessoas sequer chegam aos 70 anos. Meu pai não chegou. Meu pai partiu com 67 anos. Mas essa carta que foi escrita no momento de adversidade, no momento de tragédia, no momento em que o horizonte não mostrava ou não trazia boas perspectivas, o profeta Jeremias lembra que Deus tem propósitos para ensinar e purificar o seu povo, ainda que os tempos sejam tempos difíceis, tempos de cativeiro, tempos de luta, tempos de perdas, tempos de comoção nacional. No livro do
de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, você vê a comoção dele, o sofrimento dele, o mal que sobreveio ao povo de Deus como consequência dos seus próprios pecados. Afinal, de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E as verdades sobre os propósitos de Deus estão aqui nesta carta e elas aparecem em algumas etapas. Primeira, Deus conhece o nosso futuro. Jeremias afirma isso no verso 11, quando ele diz, e eu chamo você para ler comigo, ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Veja bem, amados, Deus tem um plano para a nossa vida e Deus sabe quais são os projetos que Ele mesmo estabeleceu. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ninguém mais sabe. Só Deus conhece o meu e conhece o seu futuro. Deus sabe. Deus sabe. E somente Ele sabe o que acontecerá com cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 33, que o nosso Deus é onisciente. Ele conhece o nosso amanhã. E o salmista escreveu: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus observa, Deus sabe, Deus conhece. O salmista Davi reconhece, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. E ele diz que todos os nossos dias estão diante de Deus. Ninguém conhece o seu futuro e jamais poderá conhecer o futuro do irmão, senão Deus, que está lá no nosso futuro. Louvado seja Deus. Então, Deus conhece o nosso amanhã. Porque eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Mas esse texto diz que Deus planejou o nosso futuro. Ele não apenas sabe, eu é que sei, mas Ele diz que tem a nosso respeito. Uma versão, a minha versão aqui diz pensamentos. Outra versão diz planos. Planos que tenho a vosso respeito. Essa palavra pensamento aponta para os planos, os projetos, a vontade de Deus para nós. Você sabe que esse é um tema que emociona meu coração. Me empolga saber que Deus tem um plano. É natural de nós, pais, planejarmos o futuro dos nossos filhos, não é assim? Eu me lembro que quando o Lucas nasceu, eu fiz um plano de previdência privada para ele. Depois eu tive que resgatar, viu, Lucas? Não fica animado, não. O seminário foi um deserto, meu filho. Eu tive que resgatar. Ele ficou assim, ó. Mas pai, o senhor nunca me falou, já foi, filho, já resgatei já. O profeta Miqueias testemunha dizendo: mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes da ira. Que coisa, né? Mas o patriarca Jó declara: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado.
Ninguém frustra os planos de Deus. Salomão ensina: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. E o próprio Deus declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. Você sabe qual foi o erro e o pecado de Adão e Eva? Eles não quiseram se submeter à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Antes, capitularam-se diante daquela mentira: sereis iguais a Deus. E abriu as portas para o pecado. E o pecado entrou no mundo. E todos nós pecamos. Se você quiser uma boa exposição sobre a amartiologia, a doutrina do pecado, é só você ler Romanos capítulo 5. E esse mundo se tornou esse mundo enfermo, no qual vivemos. Mas esse texto diz que os pensamentos de Deus são exclusivos. Deus pensa, irmãos, diferente de nós, por causa da sua própria natureza, de sua pessoa. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. E você sabe que, ainda que você não sofra de miopia como eu, nós não conseguimos ver além da curva. Mas Deus tem pensamentos exclusivos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías disse isso no capítulo 55, versículo 8. São pensamentos profundos. O salmista disse: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Que profundos. Paulo escreveu: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Mas são pensamentos agradáveis, porque o texto diz: para vos dar o fim que desejais. Outra versão diz: para vos dar o futuro e uma esperança. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Eu me lembro que em Belo Horizonte, uma vez, eu não sei o que foi que aconteceu comigo, mas eu cheguei do culto e chorei no carro. A Jô subiu com os meninos e eu falei assim: Senhor, eu vou pregar a tua palavra onde o Senhor me enviar. Irei para onde o Senhor me mandar ir. Anunciarei a tua palavra com fervor, com fidelidade, com todas as minhas forças. Mas eu queria pedir um presente ao Senhor. Eu gostaria que meu ministério não fosse um fator limitador na vida dos meus filhos. Por favor, abençoe meus filhos, prospere meus filhos, abra a porta de faculdade para os meus filhos. O Lucas tinha 6 anos, Biel não tinha nem 1 ano ainda, e eu fazendo essa oração. Quando estávamos em Orlândia, quando de fato estava próximo o tempo de Lucas ir para a faculdade, eu ficava pensando com os meus botões e orando. Eu falava: meu Deus, primeiro, eu preciso me planejar para sustentar esse menino lá em São Paulo, porque ele quer fazer o Mackenzie. E depois eu preciso ter uma boa conversa com a Jô e que o Senhor prepare o coração da Jô para ficar esse tempo longe desse menino. E o Senhor também desperta o Lucas, ajuda ele, porque eu não tenho condições de alugar um apartamento só para ele. Então, vai morar numa república. E eu falava: Senhor, e se o pessoal da república não tiver os mesmos princípios, os mesmos valores, como é que vai ser? Nem sabia eu que Deus ia me trazer para Vinhedo, para ele fazer o Mackenzie morando com a gente. Deus tem os seus planos e os seus projetos, irmãos, e nós podemos acreditar, crer de todo o nosso coração, que quem nos abençoa não são os homens, não é o governo, não são os filhos dos príncipes.
quem nos abençoa é Deus. E ainda que não enxerguemos nada, na hora H, Deus abre as portas para nós. Às vezes uma simples conversa numa padaria, Deus pode abrir uma porta. Meia hora de conversa, Deus pode mudar a sua vida, meu amado irmão. Deus é soberano e precisamos crer que Deus planejou o nosso futuro. E ainda que as notícias não sejam boas, precisamos descansar, crer e confiar no que Deus planejou para nós. Louvado seja Deus. O Salmo 112 diz que o homem que teme ao Senhor não tem medo de más notícias. O seu coração é firme e forte no Senhor. Então não vivemos pelas mensagens que recebemos de WhatsApp. Não vivemos pautados no que os jornais dizem. Mas nos estribamos, confiamos na palavra de Deus, que diz que Deus tem um plano para nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Louvado seja Deus. Devemos confiar que Deus planejou. Mas a terceira lição que esse texto nos traz é que Deus pode mudar o nosso futuro, meus amados irmãos. Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pensa e planeja o nosso futuro e diz para nós: então me invocareis, verso 12, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Aqui é que está a questão. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Meus irmãos, há um sentimento de incerteza que paira no ar. Há um desespero no ar. Pessoas estão aflitas. Quantas vezes, nesse segundo semestre, eu me angustiei também. Vocês sabem que eu estou saindo das minhas redes sociais, né? Eu fiz um casamento, foi o terceiro casamento que eu fiz esse ano, e a noiva me procurou e falou: pastor, eu te procurei não vou falar o nome não, numa rede social dessa aí, para marcar o senhor na foto lá. Eu falei: minha filha, já saí, não faço parte desses eleitos aí não. Não estou mais nessa rede social. E a outra eu já programei também lá para cancelar, não sei se cancelaram ainda. Porque eu não aguentava mais, irmãos, ver as postagens, estava trazendo angústia ao meu coração. Mas, ainda que as projeções não são boas, Deus pode mudar. Deus pode mudar. Verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei o quê? Mudar a vossa sorte. Agora, a igreja precisa orar. Você tem orado pelo nosso país? Tem 2 testemunhos maravilhosos no YouTube. Depois você procura lá, 2 testemunhos de 2. O curioso é que os 2 vídeos foram ditos, né, narrados por 2 irmãs coreanas, que diz como é que estava a Coreia do Sul, a pobreza que estava lá, a angústia daquele povo. Mas a mudança não começou na política, não. Começou na igreja. Quando mães começaram a orar, quando a igreja passou a orar, quando o povo de Deus invocou o Senhor. Meus amados irmãos, dizem que nós somos mais de 20 milhões de servos de Deus nessa nação. 20 milhões. Uma vez em Israel, Deus disse que procurou um homem que se colocasse na brecha pela nação. Não encontrou ninguém. Aqui na nossa igreja está encontrado aí 8, às vezes encontra 12, às vezes encontra 18, 6. Já teve dias aqui que foram 2, o presbítero Washington e eu. Lembra daquele dia, presbítero Washington?
Aquilo me marcou tanto que eu me lembro até a mensagem que eu preguei, foi o Salmo 23. Precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar o Senhor. Ele falou, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguém pode pensar assim, se Deus já planejou tudo, qual é o valor da minha oração? João nos ensina uma verdade preciosa. Ele diz lá em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É através da oração que conhecemos a vontade de Deus. Devemos orar, irmãos, não até que Deus faça a nossa vontade, mas devemos orar até que nos alinhemos à vontade de Deus. Que você sabe que é boa, que é perfeita, que é agradável. Quando oramos a Deus, que pensa a nosso respeito e que tem o melhor para a nossa vida, e estamos nos dispondo a receber a sua ação na nossa vida, o Espírito Santo nos conformar à vontade dele. Você sabe que Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa é fato. Eu abraço meus filhos todos os dias. Pelo menos um abraço, pelo menos um, é iniciativa minha. Agora, se Gabriel me procurar 5 vezes mais do que o Lucas, ele vai receber 5 abraços a mais do que o Lucas. Me permita citar vocês aqui, tá bom? Então Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que desenvolvem uma intimidade maior com Ele. Isso é fato. Por quê? Porque o buscam de todo o coração. Porque o buscam perseverantemente. Perseverantemente. E no verso 14, peço licença a vocês para ler de novo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus tem disposição para nos abençoar, irmãos. E por mais caótica que seja a situação, Deus pode mudar a nossa sorte. Você sabe que somos uma igreja confessional. E a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 3º, parágrafo 5º, diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por provisão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Deus escolheu você. Então percebe que você nasceu com um propósito bem definido, viu, meu amado irmão? Deus te conhecia lá na eternidade, te escolheu lá na eternidade. No ventre materno Ele já te observava, já te conhecia. O time do Lucas ganhou uma medalha. Hoje ele mostrou para mim a medalha, recebeu a medalha, né? Todo contente com a medalha. Eu nunca ganhei uma maratona. Nos jogos da escola. Alguém já ganhou uma maratona? Eu sei que nós temos um segundo medalhista aqui, o Diácono Fernando, tem uma medalha de dama, né? Eu estou numa vontade de jogar dama com ele. Mas todos nós vencemos uma corrida
que eu não sei se está correto, mas eu li em algum lugar, que foi uma maratona que aconteceu lá na nossa concepção, quando nós disputamos com mais de 5 milhões de participantes. Você foi quem fecundou o óvulo da sua mãe. E lá naquele ventre você foi criado, gerado, porque Deus assim o quis, porque Deus assim o determinou. Louvado seja o nome do Senhor. A própria vida de Jeremias nos mostra isso. Volta aí, por favor, lá no capítulo 1. Quando Deus diz assim para ele, verso 4 e 5, Deus diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu o quê? Te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa linda. Deus trabalha com projetos, propósitos definidos. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você não chegou até aqui por mera coincidência. Não foi obra do destino. Não sei se você trintou, se você quarentou. A verdade é que Deus te sustentou até aqui. Louvado seja Deus. E o propósito de Deus na sua vida não vai ser frustrado. A Bíblia diz, então, que a carta de Jeremias nos ensina que, primeiro, devemos ter em mente os propósitos de Deus, que têm objetivos certos e não apenas certos, mas objetivos, propósitos eternos. Louvado seja Deus. Segundo, devemos depender somente de Deus, irmãos, em relação ao futuro. Não consultar projeções, horóscopo, adivinhos. Alguém já foi tentado a dar uma olhadinha lá no horóscopo? Não é verdade? Uma vez uma cigana quis ler a minha mão. E ela já foi pegando assim. E eu falei, moça, eu não preciso disso não. Não, mas meu guia. Eu falei, o meu é maior. Ela falou assim, o senhor tem aí, ela me falou um valor lá em real, né? E naquele dia realmente eu não tinha. Eu falei assim, olha, infelizmente eu não tenho esse valor para te dar. Ela falou assim, tem, porque meu guia está falando. Eu falei, está vendo que o seu guia é falho? Guia é falho. Mas o nosso Deus não, é Ele que guia os nossos passos. E precisamos confiar somente nele. Há pessoas, você viu no texto, que até falam em nome de Deus, mas profetizam mentiras, quando Deus não disse nada, quando Deus não os enviou. Por isso que nós, cristãos reformados, temos a palavra de Deus como nossa única, o quê? Regra de fé e prática. E por fim, o objetivo maior de Deus é dirigir as nossas vidas com propósitos de restauração, de vida e de comunhão. Algumas vezes, irmãos, Deus permitirá que a igreja seja aceitada. Deus permitirá que passemos pelo vale da sombra da morte. Quem aqui já passou por cirurgias? Quem aqui já enfrentou crises financeiras? Crises financeiras. Crises de relacionamento. E Deus permite essas coisas para que possamos amadurecer. É uma forma de sermos trabalhados pelo Senhor. Não é verdade? Essas coisas não vêm para nos destruir. Não, nada disso. Os ventos, as chuvas, os rios, eles virão. Mas se você está alicerçado na palavra, você vai prevalecer. E você vai ter testemunhos para contar. Não é verdade? O que esse povo aqui que foi exilado cantou depois? Eles cantaram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o que, irmãos? Alegres. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, não sei o que 2023 nos espera, mas eu sei que Deus está lá. E continuaremos dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus.